Você pode fugir de muita coisa, do passado que te assombra, das consequências que te alcançam, dos compromissos que te sufocam. Você constrói muralhas de indiferença, levanta pontes levadiças de desculpas e se esconde em fortalezas de falsas seguranças. Mas há uma coisa da qual ninguém, em tempo algum e em lugar algum, pode escapar: a própria consciência. Ela é a sombra inseparável, o espectador silencioso de cada ato, a memória implacável de cada omissão. Ela não grita em meio à multidão, não faz alarde nas praças públicas. Ela sussurra. É uma voz que se manifesta no espaço vazio entre os pensamentos, no instante em que o silêncio se instala. Mas é precisamente nesse silêncio que o inferno mais arde, alimentado pelas brasas da culpa e do arrependimento, por aquelas verdades que se tenta desesperadamente enterrar. É uma fogueira interna que queima sem chamas visíveis, consumindo a paz de espírito e transformando cada momento de quietude em uma tortura. A consciência é o juiz e o carrasco, o veredicto e a punição, tudo dentro de uma única e cruel entidade. Ela não se importa com as aparências que você constrói para o mundo, ela conhece o cerne, a essência crua e nua que você tenta esconder até de si mesmo. É um tormento sutil, mas implacável, que não dá trégua, que não descansa, que habita o seu interior como um parasita que se alimenta da sua paz. O mundo exterior pode te absolver, mas a sua consciência, essa corte suprema e intransigente, nunca o fará. Você acorda com a primeira luz, veste a rotina como se fosse uma armadura, e sorri para o mundo como um ator que entra em cena. Mente para todos, inclusive para o espelho, e, acima de tudo, mente para si mesmo. Você se convence de que está tudo bem, que essa vida que você moldou com pedaços de expectativas alheias é suficiente, que você está no controle. Mas o controle é uma ilusão, uma tapeçaria de narrativas que se desfaz na solidão da noite. Quando os olhos se fecham e o teatro da vida cotidiana se encerra, a cortina da alma cai e o espetáculo da sua verdade reprimida começa a caminhar pelo palco escuro da sua mente. As dúvidas que você enterrou, os medos que você disfarçou e os fracassos que você fingiu não existirem voltam para assombrar. O seu eu verdadeiro, aquele ser autêntico e singular, fica trancado a 7 chaves por trás da fachada polida do que chamam de sucesso. Você se torna um eco de uma melodia que não é sua, um espelho que reflete a luz de outros sóis. A sua identidade se dissolve no mar da aceitação, e você se torna um náufrago em um oceano de superficialidade. Essa dissolução não é um evento rápido, mas um processo gradual, corrosivo, que apaga os contornos da sua individualidade até que você seja apenas uma mancha indistinta no panorama social. A cada renúncia a um desejo genuíno, a cada escolha por uma conveniência social, um pedaço da sua essência se desintegra. E o pior de tudo é que você se acostuma com a dor surda dessa perda, como se fosse um fundo musical inevitável da sua existência. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre estava correto em sua asserção de que o inferno não é um lugar, mas uma condição. Uma prisão sem grades, construída com os tijolos das expectativas dos outros, com o cimento do olhar constante da sociedade, com o peso de ser sempre o que esperam, e nunca o que se é. Essa prisão mental é mais severa do que qualquer cela física, pois as correntes são invisíveis e os guardas são os seus próprios pensamentos. Você se tornou um produto da vitrine social, uma peça substituível em uma engrenagem que não escolheu, mas que aceitou por conveniência ou por medo de ser diferente. Você vive com pressa, seguindo um ritmo frenético imposto por uma sociedade que valoriza a velocidade em detrimento da direção, mas a sua alma está estagnada. Você coleciona elogios, acumula reconhecimento, mas quando a voz interna ecoa, você não se reconhece nos aplausos. Você está rodeado por pessoas, por conexões virtuais e reais, mas se sente profundamente só, uma ilha em meio a um arquipélago de aparências. Você é visto, mas nunca enxergado em sua totalidade, em sua complexidade e em sua vulnerabilidade. O inferno, portanto, é ser esse reflexo do desejo alheio, um eco distante de uma identidade que se perdeu em meio à névoa da falsidade, um fantasma vivo de si mesmo, que habita um corpo que já não lhe pertence. É a dor de ser uma cópia imperfeita, a sombra pálida de uma vida que poderia ter sido autêntica e vibrante. A sua existência se torna uma performance cansativa, um papel que você interpreta sem paixão, apenas por obrigação. E o palco dessa peça é a sua própria vida, onde o único espectador sincero é a sua consciência, que aplaude em silêncio cada traição ao seu verdadeiro eu. E quanto mais você se entrega a essa farsa, mais se afasta do ser que poderia florescer se tivesse coragem de romper com as amarras. Cada máscara que você coloca para o mundo é um prego na porta que tranca o seu potencial. Cada mentira contada,
por menor que seja, é um passo na direção oposta à sua verdadeira essência. A jornada de volta se torna cada vez mais árdua e improvável. Você se acostuma com a escuridão, com a falta de autenticidade, e a chama da sua individualidade se apaga gradualmente, deixando apenas um calor residual que serve de lembrança do que já foi. A alma se retrai, os sonhos se tornam cinzas e a vida se reduz a uma mera existência, desprovida de paixão e significado. A crueldade desse processo reside na sua sutileza e na sua progressão silenciosa. A degradação do ser não acontece em um momento dramático, mas em uma série de pequenas concessões, de aceitações tácitas, de renúncias à voz interior. Aos poucos, você se torna tão bom em ser o que não é, que esquece completamente como ser o que realmente é. A memória do seu eu original se apaga, e você fica preso em uma persona que se tornou a sua única realidade, por mais vazia que ela seja. Essa persona, por sua vez, exige constante manutenção e reforço, alimentando um ciclo vicioso de falsidade e exaustão, onde o prazer da aprovação externa é apenas uma gota no oceano de uma insatisfação interna. A ilusão de controle se desfaz, e o que resta é o eco de um grito abafado, o do seu eu mais profundo, clamando por liberdade. A sua vida se transforma em uma cadeia de hábitos e rituais que servem para silenciar o clamor interior, mas que, na verdade, só o tornam mais agudo e incessante. Mas há um detalhe ainda mais cruel, uma ironia amarga que se manifesta quando a lucidez finalmente se instala. Quanto mais consciência se tem disso, do abismo entre o que se é e o que se finge ser, mais insuportável a existência se torna. O véu da ilusão se rasga e você se vê diante da sua própria ruína, do seu próprio fracasso moral. A dor não é a dor de um acidente, mas a de uma autoconstrução. Você é o arquiteto da sua própria miséria, e a compreensão disso é uma condenação perpétua. A sua mente, antes um refúgio, se transforma em uma cela de tortura onde os pensamentos se voltam contra você, onde as lembranças do que poderia ter sido ecoam como gritos de desespero. Talvez, no fim das contas, o inferno não esteja abaixo de nós, em cavernas de fogo e sofrimento, em um lugar de punição divina. Talvez ele esteja dentro, incrustado na fibra mais íntima do nosso ser, um tormento auto-infligido, uma paisagem de ruínas emocionais que nós mesmos construímos com as nossas omissões, com as nossas covardias, com as nossas escolhas de sermos aceitos em vez de sermos autênticos. É um labirinto sem saída, onde o monstro que nos persegue somos nós mesmos, disfarçados de medos e inseguranças. A fuga, então, é inútil, pois não há para onde ir. A única saída possível é a aceitação, a rendição a essa dolorosa verdade, ou a luta incessante por um retorno à autenticidade, uma batalha contra a sombra que nos acompanha, uma batalha contra nós mesmos. A jornada de volta é a mais difícil, pois requer desaprender o que se tornou e reaprender o que se perdeu, e a coragem para empreendê-la é a mais rara das virtudes. A autoaceitação, nesse contexto, não é um ato de fraqueza, mas o ato de maior força, a declaração de que a paz interior vale mais do que qualquer aplauso externo. É um ato de rebelião contra as expectativas de um mundo que te quer moldável e previsível, e a afirmação de que a sua singularidade, por mais imperfeita que seja, é o seu maior tesouro. Essa consciência, essa dolorosa luz, é o primeiro passo para a verdadeira liberdade, uma liberdade que não se encontra em fugir, mas em finalmente ficar, em encarar-se no espelho e reconhecer o fantasma que habita dentro de si. A batalha final é interna, e o único prêmio que vale a pena é a redenção da própria alma. A verdadeira liberdade não é a ausência de correntes, mas a aceitação consciente do peso da nossa própria existência e a coragem de assumir a responsabilidade por ela. É a libertação da prisão que nós mesmos construímos, a rendição ao eu autêntico, por mais doloroso que seja o processo. É a paz conquistada no campo de batalha da própria alma, onde a vitória não se mede em conquistas externas, mas na reconquista de si mesmo, na capacidade de se olhar no espelho e enxergar, pela primeira vez, não o fantoche que se criou para o mundo, mas a pessoa real que sempre esteve lá, esperando para ser descoberta, para ser liberta. E é nesse ponto que a narrativa da sua vida pode finalmente mudar. Não com um grande evento, mas com uma pequena e decisiva revolução interna. É a jornada de volta para casa, para dentro de si, a única que realmente importa, a única que pode trazer a redenção e a paz que você tanto busca. A consciência, que antes era o seu carrasco, agora se torna o seu guia. Ela não te absolve das suas falhas, mas te mostra o caminho para superá-las, não fugindo delas, mas encarando-as de frente, com a coragem que vem da verdade. A paz, então, não é a ausência de conflito, mas a presença de uma harmonia interior, um alinhamento entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz.
É a cessação do conflito entre a persona e a essência, a superação do abismo entre o quem eu sou e o quem eu finjo ser. A paz é a aceitação radical da sua própria história, sem a necessidade de reescrevê-la para agradar a outros. É o silêncio que se instala não mais como o prelúdio de um tormento, mas como o eco da reconciliação, a melodia suave de uma vida que finalmente encontrou seu tom original. E, nesse encontro com a verdade, a dor se transforma. Já não é mais um tormento inútil, mas a matéria-prima de uma nova jornada, a dor do parto de um novo eu, mais forte, mais íntegro, finalmente livre.